Vamos ao próximo homenageado. Leopoldo Partala. O seu Leopoldo veio do Paraná e chegou em Joaçaba em 1956, um ano antes da fundação da Associação e do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos. Seu primeiro emprego em Joaçaba foi na empresa de Marco e Companhia Limitada. Foi sócio fundador do sindicato e por várias vezes membro da diretoria da entidade. Leopoldo Partala está na ativa até hoje, sempre trabalhando na área de retíficas de motores. Ele lembra os feitos e lutas difíceis dos dirigentes e operários daquela década de 50, com emoção e grande orgulho de ter sido um dos protagonistas desta linda história de vida. O seu Leopoldo Partala, hoje ainda na ativa, um dos pioneiros aqui em Joaçaba, recebe a distinção máxima da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos, a homenagem dos seus colegas de Joaçaba, do Estado e do Brasil. Convidamos então o senhor Leopoldo Partala para sentar-se aqui junto conosco nas poltronas dos homenageados. Para entregar o troféu Metalmorfose, distinção de honra e mérito da Federação, chamamos o sindicalista Evaldo Grankoff, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Rio do Sul, diretor da Federação e também da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, da CNTM. Troféu e diploma de honra e mérito para Leopoldo Partala. Homenagem de seus colegas metalúrgicos, da Federação e de toda a comunidade de Joaçaba do Estado, pela sua história e exemplos, orgulhos para a classe trabalhadora. Uma salva de palmas para o nosso homenageado, seu Leopoldo Partala, fundador do sindicato e ainda em plena atividade profissional. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Vamos ao próximo homenageado. Tadeu Margarida. Foi um dos fundadores do sindicato com grande atuação junto ao ativista Paulo Stuart Wright e outras grandes lideranças da época. Idealizador de promoções e rifas durante anos para arrecadar fundos à associação e depois para o próprio Sindicato dos Metalúrgicos de Joaçaba. Trabalhador metalúrgico, exímio, soldador da Wisser Pickler e Companhia, operário padrão em 64. No sábado daquele ano foi eleito o melhor entre os seus pares. E na segunda era demitido sumariamente por ser sindicalista, um suposto comunista e amigo de Paulo Wright. Sem trabalho e perseguido pela ditadura, vai a Florianópolis refrescar a cabeça e intui o seu destino profissional de forma definitiva. Volta para Joaçaba convencido a criar uma pequena empresa de limpeza e serviços gerais. Longos anos de trabalho e provação de sua capacidade, hoje é o proprietário do Grupo Linja, atuando nos 3 estados do Sul, empregando quase 3.000 trabalhadores. Tadeu Margarida, um dos baluartes da categoria metalúrgica, recebe a distinção máxima da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos de Santa Catarina. Convidamos então o seu Tadeu Margarida para sentar-se aqui nas poltronas dos homenageados desta noite. Por favor, Tadeu.
Para entregar o troféu Metalmorfose, distinção de honra e mérito da Federação, chamamos o sindicalista Ari Oliveira Lano, presidente do Sindicato Interestadual dos Trabalhadores Metalúrgicos de Santa Catarina e presidente da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do Estado. Troféu e diploma de honra e mérito para Tadeu Margarida. Homenagem de seus colegas da Federação e de toda a comunidade de Joaçaba e do Estado, pela sua história e exemplos, orgulhos para a classe trabalhadora. Uma salva de palmas para o nosso homenageado de hoje, Tadeu Margarida. Fundador do Sindicato de Joaçaba, operário soldador nos anos 50 e hoje empresário, diretor-presidente do Grupo Linger, presente nos 3 estados do Sul e com 2.700 empregados. Orgulho da categoria metalúrgica. A importância do nosso evento e de todos que estão aqui hoje recebeu diversas manifestações e de diversas entidades e autoridades do Estado e do país. Elas estarão todas registradas a partir de amanhã já no site do livro Metalmorfose em Joaçaba, que já está em funcionamento na web. E fizemos aqui 2 registros importantes também. Recebemos do senador Paulo Bauer uma manifestação de carinho, explicando que não pôde estar aqui presente, mas nos mandou esta mensagem. Igualmente, o senador Cacildo Maldaner nos enviou saudações e agradecendo o convite que nós o fizemos. A todas essas lembranças e saudações, o nosso muito obrigado. Mas, como disse, recebemos muitas manifestações. Foram muitas e especiais, e nós vamos trazê-las aqui. Elas cruzaram as fronteiras do Estado. Nós temos a honra de trazer nos telões aqui do nosso evento, como se aqui estivesse o senador que vem se consolidando como o parlamentar dos trabalhadores. Na nossa tela, o senador Paulo Renato Paim. Eu sei que nesse momento vocês estão aí em Joaçaba, do lançamento do livro Metalmorfose. Eu quero cumprimentar o jornalista Marcelo e a Ivete pelo lançamento e todo aquele que ajudaram a escrever essa bela obra. O livro lembra os 50 anos da nossa Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do querido Estado de Santa Catarina. É um livro que conta essa história belíssima de um povo obreiro, trabalhador e comprometido com as causas do bem. Para mim é uma alegria dizer também que nesse dia vocês farão uma homenagem a 3 ilustres metalúrgicos que foram fundadores do sindicato aí de Joaçaba em 1958. Falo do Tadeu Margarida, do Leopoldo Partala e do Alírio Caldarte. São 3 companheiros que têm uma história muito, muito bonita e que são, na verdade, símbolos que a gente só pode se orgulhar de conhecer e ter caminhado, muitas vezes até distante, mas ao lado das mesmas ideias, das mesmas causas, em defesa de todo o nosso povo, de toda a nossa gente, em defesa dos trabalhadores, não só metalúrgicos, mas de todos os trabalhadores do campo, da cidade, dos aposentados, dos pensionistas, enfim, do povo catarinense, do povo gaúcho e do próprio povo brasileiro. Deixa eu também mais uma vez dizer, se me permitirem, eu faço questão de deixar aqui um abraço muito forte ao Ari Alano, ele que é o presidente da federação, e que posso também dizer vida longa, vida muito longa a todos os metalúrgicos de Santa Catarina. E como já disse um verso, eu quero também mais uma vez homenagear o presidente do Sindicato
dos metalúrgicos de Joaçaba, o Luiz Pazini, e fazer uma homenagem. Luiz Pazini, você, se tiver condição de ouvir essa mensagem, é a mesma homenagem que eu faria se pudesse visitar ele hoje, o Nelson Mandela. É a mesma homenagem que eu faria se eu pudesse visitar um Zumbi, um Gandhi, que já fizeram uma viagem para outros campos, mas sempre com o mesmo ponto de vista. Mas para você, Luiz Pazini, eu quero só te dizer, você merece todas as homenagens do nosso povo e de toda a nossa gente. Eu tenho certeza que você vai ultrapassar esse momento difícil e vamos voltar a caminhar junto. Aí por Santa Catarina, lá para o meu Rio Grande, e você virá aqui em Brasília ainda, eu quero ter o orgulho de te receber aqui, na tribuna do Senado. Esse campo que não é um campo muito nosso, mas que eu travo aqui o bom combate. E quando eu travo esse bom combate, eu o faço homenageando homens como você. Vida longa, que Deus te ilumine, você vai passar por essa, e o teu coração há de bater ainda mais forte. Nosso carinho e confiança de sempre no senador Paulo Paim. Nosso agradecimento pela sua atenção e carinho. Mas temos uma outra visita ilustre nas nossas telas aqui, especialmente produzida para esta noite. É um depoimento muito importante para nós. Ele é uma das reservas morais da nossa política. E tenho certeza que todos vão concordar com isso. A manifestação que segue não precisa de apresentações. Meus irmãos de Joaçaba, eu sou o senador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul, e venho trazer um abraço muito carinhoso no momento em que Joaçaba festeja os 50 anos da Federação dos Metalúrgicos em Santa Catarina. Um grande livro vai ser lançado, Metamorfose em Joaçaba, a história do município sob o olhar dos metalúrgicos, de autoria do jornalista Marcelo Fernandes e da professora Ivete Alano. Eu lembro da luta, dos tremendos esforços, do sacrifício e do sofrimento dos irmãos companheiros metalúrgicos de Joaçaba. Não posso esquecer daquele grande companheiro Tadeu Margarida, fundador, soldador, perseguido pela ditadura, colega de Paulo Vreit. Ele foi um ativista sindical, deputado em Santa Catarina, caçado e morto pelos militares em 1973, nas lutas da época. A minha lembrança e meu abraço, Leopoldo Parfala, fundador do sindicato, mais de 70 anos, e continua na atividade metalúrgica até hoje. E eu, com mais de 80 anos, levo o meu abraço. O Alírio Caldarte, mais de 80 anos, e ainda na atividade metalúrgica, o mais antigo contribuinte de Previdência Social do Brasil. E eu, com meus 83 anos, me queixo de cansado aqui na tribuna do Senado. Imagine o companheiro Alírio, com 80 e tantos anos, metalúrgico, na atividade verdadeira. Um abraço fraterno ao presidente do sindicato, Luiz Pazini, companheiro de luta contra a ditadura, lutador, exemplo aos mais jovens. Meus cumprimentos, Joaçaba. Vocês têm uma geração de bravos lutadores, e são os grandes responsáveis por Joaçaba ser o que é hoje e por Santa Catarina atingir os estágios de desenvolvimento
hoje dos melhores do Brasil. Muito obrigado. Nosso carinho também e confiança de sempre no senador Pedro Simão. Bem, o nosso roteiro aqui tem um buraco, tem um vazio. E nem a nossa técnica hoje na passagem do som aqui sabia o que nós iríamos fazer hoje. Era uma surpresa. Ele não podia saber disso, senão não deixava a gente fazer. Então foi meio de canto. E como o protocolo também não nos permite, o Estatuto da Federação não permite que se faça homenagens aos próprios diretores, eu conversei com o Ari Alano e disse: olha, Ari, nós somos amigos dele. E não existe estatuto de amigo. Nós somos amigos. E nós vamos homenagear esse bravo, que nos deu um susto danado há uns 10 dias. E aí, lá fui eu para a minha oficina e produzi com grande carinho essa mão-chave que eu resolvi chamar. A mão-chave da metalmorfose. Eu e o Ari resolvemos homenagear o Pazini, com grande alegria. Está aí o teu troféu, Pazini. Peço para o Ari entregar esse troféu a ele. Salva de palmas ao nosso Pazini. Pazini, toda vez que tu for comer uma carne gorda, olha para esse troféu, viu? Ao concluir esta etapa da nossa cerimônia, é preciso abrir espaço à emoção dos homenageados. Para falar em nome deles, eu pediria ao Tadeu Margarida que nos brindasse com algumas palavras na qualidade de metalúrgico, operário padrão da década de 60 e hoje sem medo de perder o emprego. Pessoal, meu cordial boa noite a todos vocês. Não possuo o dom da oratória. Não falo bonito igual esse senhor aqui e os 2 deputados. Não fui ungido para isso. Mas eu queria dizer algumas palavras, porque a gente fez parte desse movimento, que na época era difícil. Eu sei que muitos aqui, até alguns eu falei, e os seus pais trabalharam comigo na época. Então, a situação não foi fácil, foi difícil. Hoje até existe um relacionamento mais aproximado entre empregador e empregado ou empregado e empregador. Mas naquela época, era igual aquela chave que está ali, que deram agora de presente. Era trançado mesmo o negócio. Hoje, a nossa maior preocupação é a corrupção. Vocês sabem disso. Outra preocupação bem grande que nós nos preocupamos também é a impunidade, que é outra preocupação muito grande que a sociedade brasileira vive. Eu, antes de ler essas 15 páginas aqui, é praxe isso agora, sabia? É praxe. Eu quero, sinceramente, de todo o meu coração, aquela simplicidade que o povo sabe que eu sou, não com o carisma que possui o seu Alírio Caldarte, né? Que se aqui fosse padre, lograva todo mundo. Dava uma renda para a igreja que não é fácil. Mas eu não tenho o carisma que ele possui e nem aquela simplicidade de um Partala. Foi o maior campeão de corrida.
segundo o álbum histórico de Joaçaba de esporte, ele deu 4 voltas em volta da Terra, de tanto quanto que ele já correu. Não sei como é que não deram apelido para ele aquele, do bichinho. Mas, gente, eu chamo a atenção de todos aqui, e me permite o nosso apresentador aqui, que eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu quero parabenizar ao povo de Joaçaba, ao metalúrgico de Joaçaba, por essa grandeza que está sendo levantada hoje aqui na nossa cidade. Ou seja, o livro da Metamorfose em Joaçaba, História do Município sobre o olhar metalúrgico. Gente, isso é grandiosíssimo. Nós vamos ter esse livro em todo o país, em todas as universidades, em todas as bibliotecas, vão conhecer a nossa história, a história do povo de Joaçaba. Nós sempre fomos guerreiros. Todo mundo está impressionado, mas o que aquele cara quer ali? Mas ele era empresário, o que ele quer? Gente, eu não esqueci a minha origem. Eu sou humilde até hoje com meus empregados. E eles sabem disso e são testemunha que eu me dou bem com eles. Então, eu quero parabenizar aqui essa querida professora, que ela está bonita, hein? Está muito linda hoje. Essa escritora, professora, é tudo na vida, é dramaturga, faz um monte de cena. Esse trabalho seu é louvável. Juntamente com o Ari, que é seu irmão, está escondidinho lá, humilde. Dá até a impressão que ele é pescador, mas não é. Ele é metalúrgico. E também a esse nobre amigo que eu hoje chamei a atenção dele. Se eu estou no lugar dele, com o conhecimento que ele tem, o dom da voz que Deus deu para ele, eu sou um palestrante. Mas nunca que vou fazer discursinho aqui em cima. Vocês viram que ele é desinibido, né? Eu queria ter esse dom, gente. Então, eu quero parabenizar o pessoal, a federação, que completa os seus 50 anos, dentro de poucos anos, e também o Sindicato Metalúrgico de Joaçaba, que completa 55, ou já completou? Completa. E aquele guri de menor ali é presidente do sindicato. A turma diz, mas o cara está 20 anos no sindicato, pode dar 30, ninguém quer pegar o cargo. Ele já deu 300 chilique nele, tem Spencer, coração novo, Ponte Safena, mamária, isso aí é o que dá para a gente. Eu também tenho isso. E como eu tenho. Então, pessoal, esse exemplo hoje que está sendo lançado em Joaçaba é simplesmente fantástico. E nós queremos agradecer essa prelha de homens, o Ari, a sua irmã, que é a escritora, juntamente com esse cara fantástico, que é humilde, mas vai ser exaltado amanhã depois, pode deixar, entende? Essa é uma verdade para nós aqui em Joaçaba. E o livro está lá atrás. Todo mundo vai ganhar um livro daquele e uma nota de 100. Sem nada, né? Gente, quero agradecer também a presença do nosso deputado Jorginho Melo, se deslocando de Brasília para estar aqui conosco. Temperatura lá fora está 0 grau. Marcos Vaz, o nosso vice-prefeito, que vai ser prefeito agora, vai mandar o prefeito correr para deputado, e ele quer ser o prefeito. Qualquer jeito. Se eu não vou, não voto, mas vou de vice. Então está aí o pessoal, e os que nos visitam, nos brindam com a sua presença, o pessoal metalúrgico do nosso estado. Então eles vieram comer um churrasco hoje aqui, porque lá embaixo a gente só come ou é repolho, né, essas coisas, né? Então, se é de Blumenau, é repolho roxo. Se é de Joinville, é pato, não sei o que lá. E um monte de coisa. Mas nós estamos assim, isso aqui é para, né, desviar um pouquinho a atenção. Pessoal, Metamorfose em Joaçaba, a história do município sobre o olhar metalúrgico. É o livro do qual será apresentado hoje para todos nós. E oxalá que todos apreciem. Inclusive tem inúmeras fotos que relatam muito de nós. Para nós fundarmos o sindicato naquela ocasião, nós sofremos, gente.
que todo mundo tinha medo da palavra sindicato. E não era qualquer um. E a gente ajudou a fundar o Sindicato Metalúrgico, Papelão e Cortiça, levantar o Sindicato do Comércio, que pusemos lá o Frederico Matos, que todo mundo conhece. O Sindicato dos Bancários era o mais organizado que ainda tinha na época. Construção Civil ajudamos também várias vezes. Então aqui era uma cidade assim bem sindicalista, mas todo mundo com medo, com receio, porque não era fácil. Hoje não, hoje é um direito legal, entende? Todos os patrões sabem que tem que dar os IPI para empregado, a ZNR que ser cumprida, que antigamente não era nada. Da CLT e da Constituição quase nada era entende, exigido, hoje não. Hoje uma mulher doméstica não vai limpar se não tiver uma luva. Olhem bem, ninguém vai esmerilhar se não tiver óculos. Ninguém faz qualquer serviço em qualquer lugar se não tiver uma bota de proteção, tudo com o Inmetro junto. Então hoje já é mais diferente. Então a nossa maior preocupação que eu vejo hoje são essas fraudes que estão acontecendo na nação brasileira, que é a impunidade e a corrupção. Isso é uma realidade. Meus amigos, meus convidados, minhas autoridades presentes, esta é uma noite especial para mim e tenho a certeza que muito mais especial também para os meus colegas homenageados, o senhor Arlírio Caldarte e o senhor Leopoldo Portala. Quando a gente mergulha num projeto de vida, numa tarefa difícil, num desafio ousado como esse que foi o nosso, na fundação do sindicato e todos os perigos que isso envolveu, a gente não pensa nesses riscos no dia a dia. Pudesse virar um livro e se transformar numa noite tão bonita como essa que estamos vivendo. Quando a gente é jovem, tudo é possível e temos sensação muito forte que somos imortais, que nada de ruim pode nos acontecer. Talvez isso explique um pouco porque a gente tem tanta coragem, tanta ousadia quando tem 20 ou 30 anos. Olhando de longe, hoje a gente nem sabe de onde tiramos tanta valentia, coragem para fazer tudo o que fizemos. Feitos de Davis, ou Davi na época, diante dos tantos Golias que enfrentamos. Como se aquilo fosse uma última missão das nossas vidas. Ainda bem que Deus nos dá a juventude e esse sentimento destemido, embalado por sonhos, ideais e as melhores energias que já tivemos. Sem esta tenra idade, sem este sangue novo, acho que nada teria sido possível. Ver tudo isso que foi, hoje, contado com detalhes, fotos, documentos, nesse livro, que é lançado aqui em Joaçaba, e para nós, homenageado de forma especial, um grande presente, um grande gesto. Reconhecemos que nenhum de nós pediu, mas é carinhosamente recebido por todos nós. Há uma alegria muito grande misturada a uma saudade ainda maior. Estou falando de um grande amigo, de um grande companheiro e mestre Paulo Stuart Wright. Um símbolo de coragem, de sensibilidade, de trabalho e amor incontido pela humanidade, pronto a dar seu último casaco a quem estivesse passando frio. Não tenho menor dúvida que Paulo Stuart Wright aqui está essa noite.
Como disse ele, lembrando muito a propósito pela professora Ivete na sua dedicatória. O missionário de verdade chora junto com os que choram, mas também se alegra com os que se alegram. Este é o momento de nos alegrarmos, e Ele está aqui. Alegre, esperançoso, que junto conosco continuamos lutando, acreditando num país mais justo e soberano. Vamos levar essa mensagem, esse troféu, diploma, para o melhor lugar das nossas casas, dos nossos corações e das nossas memórias. Esta homenagem não só nos conforta, nos emociona, elas também vão ajudar a contar a história da nossa gente, de uma geração que entregou seus melhores dias para um futuro que tivesse esse ar de liberdade que respiramos aqui. À noite de hoje, esse livro torna mais fácil o nosso importante desafio de contar nossa história e impedir que nossos erros voltem a ser cometidos e plante no nosso coração dos nossos filhos e nossos netos a mesma energia, a mesma coragem e a mesma crença de amor na fraternidade, usada como ferramentas para construir um futuro melhor. Obrigado a todos, valeu tudo que fizemos, chegamos lá. Vamos continuar esta luta do bem, a mesma luta que Paulo Stuart Wright iniciou, e o mundo vai ainda ser melhor. Era isso que eu tinha que dizer para vocês. Quero agradecer a atenção de vocês e também queria registrar aqui, para finalizar, que eu quero agradecer aqui aqueles que foram da primeira diretoria, que foi presidente Maurílio Emílio Rosenberg, secretário Diamantino Lopes de Miranda, que trabalhou na hidráulica e depois trabalhou anos na prefeitura de Joaçaba. E o tesoureiro foi Reinaldo Francisco Andes. Quero agradecer também aqueles que já partiram e que lutaram com a gente. Porque quando nós fazíamos parte para fundar esse sindicato, gente, não sofríamos só nós, sofria a família. Mas por que se mete nisso, marido? Você não tem outra coisa para fazer? Você sabe de quem que vem isso? A mulher repreende, que a gente tinha que se dedicar à casa, ao lar e à sua família. E nós vamos passar gerações e gerações e sempre vamos ter que estar de olho nisso, que muitas coisas irão mudar e sempre irão mudar. Essa que é a realidade. Então nós temos que estar sempre alerta. Isso que eu queria dizer para vocês. Então quero agradecer aqui a esse pessoal todo que conosco trabalharam. Temos as famílias dos Padilha, dos Cripa, dos Arte, de um grande amigo nosso que foi político, de muita influência, o humilde Aldos Domingo Douzan, foi uma criatura fenomenal. Com eles, vários outros da família lá, do Emílio da Larana, o Leonel Traiano, Walter Neumar, Valdir Zarte, família Zarte, todos esses que estão aqui foram pessoas que sofreram para fundar um sindicato. Qualquer instituição que você for contra o governo, ou que você for contra o empregador, que apesar que eu acho que caiu muito isso, sinceramente, sofre, se incomoda, porque se envolve. Obrigado.